Olha só, já já eu te falo quem são essas figurinhas aqui. Mas primeiro vamos ouvir a matéria da Globo News para fazer uma ligação com esses santinhos e santinhas de chifre e de rabinho. É, meus amigos, porque já tem nomes na lista de políticos envolvidos no escândalo do INSS. Claro que a lista ainda não é oficial, mas é muito simples chegar nos culpados, ou seja, nos bandidos. Escuta só, ainda no governo do Bolsonaro, ele criou um dispositivo, um meio para dificultar qualquer tipo de golpe contra os aposentados e pensionistas. Só que teve político que não gostou nada disso e tentaram barrar essa MP, que endurecia a fiscalização contra fraudes e corrupções dentro do INSS e acabar com descontos indevidos dos aposentados e pensionistas. Então, o óbvio está aí. Quem estava tentando barrar essa MP e queriam manter o desconto dos idosos são os mesmos que estão envolvidos. Ou será que eu estou errado? Vamos ouvir aqui a matéria da Globo News. E quem vai fazer algumas revelações para a gente é a Malu Gaspar, colunista do O Globo. E olha só a cara de insatisfação da jornalista e do jornalista. O que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande, ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. E lá no meio ela falava dessa questão dos descontos que eram feitos na folha dos aposentados, que já eram alvo de muitas denúncias de fraude. E eles previam ali, todo mundo que tiver o seu desconto feito na folha para pagar uma entidade associativa, tem que revalidar esse desconto ano a ano. Então o aposentado tinha que ir lá e dizer se essa era a medida original. Tinha que ir lá e dizer, olha, eu não confirmo, continuo filiado, quero esse desconto. E isso gerou uma discussão muito grande, uma polêmica muito grande no Congresso, porque realmente a MP tinha várias medidas que cerceavam os sindicatos em geral. E essa era uma delas. E a esquerda fez uma força-tarefa, nesse caso, para colocar emendas que acabassem com a revalidação, com a necessidade de revalidação, ou ampliassem o prazo para essa revalidação passar a ser obrigatória, ou ainda ampliasse o prazo para se colocasse a nova tecnologia. Então, foram várias emendas e que levaram a um acordo no final dentro do plenário, que foi chamado pela própria esquerda de um acordo para a salvação dos aposentados. Porque, na visão dos deputados de esquerda, os sindicatos eram as entidades que deveriam estar capitaneando esse desconto, todos esses benefícios, que depois a gente viu que, dados em larga escala, em massa, levaram a uma série de fraudes, né, que foram também fraudes em massa. E a discussão era justamente essa. Por que eu fui fazer essa pesquisa, Júlia? Porque a gente está vendo aí todo esse debate da CPI do INSS, e vocês falaram, eu vi na semana passada sobre o vídeo do Nicolas, e de toda a resposta que foi dada pelo governo, do deputado Nicolas Ferreira, em que se discute isso. Foi o PT que roubou os aposentados, foi o governo Bolsonaro que roubou os aposentados. A minha ideia era, olhando a tramitação, ver aonde que se abriram as brechas para que esses descontos fossem aplicados em larga escala, sem fiscalização. O que dá para concluir por esse processo? Pelo menos nessa primeira MP, a gente pode falar das outras depois. Que apesar de o texto foi feito pelo governo Bolsonaro, prevendo essa necessidade de revalidação, tinha uma questão relativa a sindicatos rurais e tal, e quem colocou as emendas que abriram os prazos para que essa revalidação passasse a valer, ou então que ela não fosse nem necessária no entendimento dos deputados, foi a esquerda. Então, todos os prazos que foram abertos vieram de emendas colocadas pela esquerda, que depois se conseguiu no plenário um acordo com o governo. Nesse início, a avaliação do governo, segundo as pessoas com quem eu conversei que participaram dessa negociação, era que, se você veta esse artigo, a MP chega no plenário e o pessoal derruba a MP, fica sem regulamentação nenhuma. Então, essa foi a avaliação. Vamos manter o acordo com a oposição e depois a gente tenta em outras ocasiões. Foi essa a intenção, tentar entender nessa guerra de narrativas qual o papel de cada um. Deu para entender? A esquerda fez uma força-tarefa para barrar, ou seja, cancelar, impedir essa medida provisória do governo Bolsonaro que endurecia a fiscalização contra fraude e corrupção dentro do INSS. Agora a gente entende mais uma vez por que tanta perseguição com Bolsonaro. Vocês lembram que o slogan, o tema da campanha dele em 2018 era "Não há corrupção, meu governo não tem corrupção"? Olha aí, a esquerda envolvida nisso aí. Agora sim, vamos aqui para a matéria do Gustavo Gaia. Vamos ver quem são esses nomes que estão envolvidos aqui na fraude
do INSS. É tanta loucura acontecendo no Brasil hoje em dia, tanta perseguição, tanta aberração jurídica, tanto escândalo, que o escândalo do INSS meio que saiu de cena um pouco. Mas não se preocupa não que ele vai voltar agora com força total, até ser engavetado pelo STF. Olha só, esse escândalo dessa magnitude, todo mundo já viu, envolve quem? Irmão do Lula, membros do PT, da partidos de esquerda. Então, com certeza, o governo daria um jeito de dar uma engavetada nisso. Na CPMI, colocaram o Omar Aziz, o mesmo que presidiu a CPMI da Covid contra o Bolsonaro. Ou seja, vão tentar fazer um circo para tentar esconder a verdade. Vai ser bem difícil. Só que aqui, agora eles fizeram uma estratégia que realmente ela é muito eficiente. Faz o seguinte, joga na mão do STF. Você jogou na mão do STF, que hoje é o maior protetor da corrupção que já existiu no mundo, e ninguém vai ser condenado. Qual foi o caso? Como nós sabemos, tem deputados e senadores envolvidos nesse esquema. Quais são esses deputados e senadores? Até agora não publicaram nenhum nome. Porém, basta você olhar em quais deputados fizeram as emendas para barrar o decreto do Bolsonaro. Vou explicar rapidão. Em 2019, Bolsonaro emitiu um decreto para criar camadas de proteção aos velhinhos aposentados, onde você tinha que assegurar, certificar de que aqueles débitos haviam sido realmente autorizados pelos aposentados. E aí teve o decreto, me veio a esquerda e entrou em peso para colocar umas emendas para acabar com esse sistema de proteção. Esses deputados teriam ganhado alguma coisa? Nós sabemos que já teve reportagens mostrando que deputados estavam oferecendo informações, ganhando dinheiro, tinha até mesada, gente. Mesada de 50 mil reais por mês para deputados que ajudaram nesse esquema aí. Mas vamos lá. Primeiro, como que o governo fez para dar uma segurada no escândalo? Que a investigação sobre esse caso do INSS chegou ao Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? Significa que ninguém vai ser preso. Significa que não vai ter busca e apreensão na casa de nenhum deputado, não vai ter rede social, né? Nada. Significa que a coisa agora vai ser engavetada. E está na mão do Dias Toffoli ainda. Dos investigados é uma pessoa com prerrogativa de função, foro privilegiado, que a gente chama. E é essa conexão que essa investigação da Polícia Federal sinaliza agora, nesse momento, que esse esquema está conectado com alguma autoridade, pode ser uma autoridade de alto poder, mas alguém que tem o chamado foro privilegiado. E isso exige que a investigação chegue ao Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu sou favorável a acabar com o foro privilegiado. Deputados, senadores tinham que ser julgados pela justiça comum, lá na primeira instância, na minha opinião, e não no STF. Sabe por quê? O STF não vai prender ninguém, e se alguém estava envolvido nisso, eles vão usar justamente para ter controle sobre aquele deputado. Bom, dito isso, os deputados que participaram, que criaram emendas, tá, para facilitar o esquema que explodiu a corrupção do INSS, são esses aqui. Nós temos aqui Jacques Wagner, do PT, Jean Paul Prates, do PT, agora ele está no governo lá, acho que no Petrobras, Daniel Almeida, PCdoB, Humberto Costa, do PT, Jandira Fegali, do PSOL, João Carlos Bacelar, do PL, olha, tem gente do PL aqui, hein? Marcon, PT, Otto Alencar, PSD, Patros Ananias, PT, aí vai, PT, PSD, PT. Rapaz do céu, olha que curioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 desses aqui são só do PT. Tirando aqui que tem do PSB, PSOL, que é a mesma coisa, né? Agora a Jandira está no PSDB também. PCdoB, desculpa. Aí vamos dar uma olhada. A organização suspeita de fraudes no INSS fez emendas para a esquerda. O que aconteceu? A CONTAG, que foi uma das grandes beneficiárias desse esquema de corrupção, ela fabricou as emendas, ela ia lá, redigia as emendas é para serem incluídas na lei, para derrubar o decreto, tá? E facilitar a corrupção. E ela escolhia alguns deputados para que esses deputados apresentassem as emendas. Quais deputados eram esses? Aqui, ó. Então, o sindicato lá, o grupo que roubou pra caramba, fez o texto para facilitar o roubo, entregou para esses deputados e esses deputados apresentaram essas emendas. Faz sentido isso para você? Vamos lá. Aqui, ó.
ao menos 15 deputados e senadores apresentaram em 2019 emendas propostas de alteração que teriam sido elaboradas pela CONTAG, a MP 871, que é a medida provisória do Bolsonaro que protegia os idosos, que visava combater fraudes no INSS. A CONTAG tem orientação ideológica de esquerda e relações próximas ao PT. Olha que gracinha. A CONTAG, que foi uma das que mais roubou, ela é do PT. Será que o Lula tem um outro irmão nessa CONTAG também? Bom, para resumir, a CPI do INSS tem que ouvir estas pessoas. Ouvir o irmão do Lula. Com certeza o irmão do Lula terá que ser convidado. O Carlos Lupe, do PDT. Vai ter muita gente graúda que vai ter que responder na CPI, na CPMI. E é por isso que o governo está 120% desesperado em pegar a presidência e a relatoria. O objetivo é mais do que claro, é tentar proteger o governo do que será o maior escândalo que eles já passaram. Um abraço. Meu Deus, a coisa é pior do que a gente imaginava. Agora, quem é que escolhe o relator? Quem vai presidir a CPMI? É o presidente da Câmara ou o presidente do Senado? Não estou lembrado. O que eu sei é que quando escolheram o Omar Aziz, ex-governador do Amazonas, um camarada envolvido em corrupção na área da saúde, meu Deus do céu, foi ele que presidiu a CPMI da Covid-19, ou seja, para não prender ninguém. Quem eles deveriam investigar não estavam investigando, quem eles deveriam prestar contas de respiradores comprados com valores superfaturados, vários insumos, luvas, preços superfaturados. Agora, eles queriam mesmo era prender Bolsonaro, colocar a culpa no Bolsonaro. Teve prisão? Teve condenação? Alguém devolveu o dinheiro? E por que o Omar Aziz de novo? Não, como disse o Gaia, não vai dar em nada. Vão fazer de tudo para maquiar e livrar o amigo do amigo. Essa que é o bem da verdade. Que Deus tenha misericórdia dos nossos idosos, dos aposentados e pensionistas, porque só Ele para nos guardar. Eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.